E quem é o presidente? Ronald Reagan. Ronald Reagan, o ator. 40 anos de Volta para o Futuro, de Robert Zemeckis, Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Sua obra-prima, que é um filme atemporal. Esse filme aí do DeLorean, que eles pegam o DeLorean e voltam para o futuro em 1985. Que filmaço, que história. Também o Crispin Glover, o pai do Michael J. Fox. Que filme bom pra caramba, que é o De Volta ao Futuro. Muitas memória boa, a nostalgia perfeita. É uma baita história mesmo, uma referência quando se fala em viagem do tempo, né? Referência sim. Existem muitos filmes de viagem do tempo que já existia bem antes. Só que esse filme ficou marcado com esse tema, ficou bem marcado como um filme referência mesmo. É um baita filmaço, de 85, cada Oscar de melhor filme. Vale a pena assistir. De Volta para o Futuro do DeLorean. Curiosidade, era para ser uma geladeira, né? Só que eles ficaram com medo que crianças entrassem e achando que ia viajar no tempo. Até que o Indiana Jones e o Reino Caveira de Cristal faz uma homenagem a essa cena. Baita filme. Caçadores de Cinema. Se inscrevam aqui no canal Caçadores de Cinema. Fala galera, Marcos Chapeleta na área do Mundo Geek. Bom, De Volta para o Futuro, aqueles filmes que você guarda no coração. Muito anos 80, tem uma linguagem leve, divertida, uma trilogia sagrada que inclusive não pode mexer, né? E os atores, Michael J. Fox, Christopher Lloyd, você olha pra eles e já lembra daquele momento lá. Cara, é sensacional, né? Aliás, conheci o elenco, né? Numa convenção em Orlando. Foi tipo aquele momento que você acha que nunca iria existir na sua vida, que aconteceu e que também guarda no coração. E o DeLorean, né? DeLorean é aquele tipo de carro que você olha e já remete ao filme. Acho que tudo ali também, tecnologia da época, que é um filme que não é datado, apesar da tecnologia da época, é um filme que você assiste hoje e não enjoa. Então, De Volta para o Futuro, a gente tem que celebrar os 40 anos, que é aquela obra eterna. Boa tarde pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Luperi, dono da Eject Video, locadora de filmes de arte. Mas não é porque a gente trata com arte que a gente não vai falar dos 40 anos agora do De Volta para o Futuro, né? Um filme que eu confesso não marcou muito minha juventude, mas que foi um sucesso comercial. Foi um sucesso comercial que até hoje mexe com o povo bastante, mexe com os cinquentão, mexe com os filhos deles. E um acerto, né? Um acerto de Hollywood, dessa questão da transformação, da questão da máquina, da questão do futurismo como linguagem artística. Vamos falar de um filme que está completando 40 anos. É um clássico do cinema e, sabe, foi incrível na época e continua sendo incrível até hoje. Eu acho que é um filme atemporal. E tem o Marty McFly e Doc Brown. E se você falou De Volta para o Futuro, acertou. É um clássico esse filme aqui. Não podia faltar na minha coleção de DVD, porque eu adoro a trilogia. Eu gosto de tudo nesse. Então, é um filme que eu nunca canso de assistir. É um filme, sabe, que eu gosto, eu tenho muito carinho, porque fez parte da minha infância, sabe, marcou muito. Então, eu gosto muito desse filme. A direção do Robert Zemeckis, a trilha de Alan Silvestre, aquela trilha clássica, não tem como, né? Então, é um filme muito bom, sempre vale a pena rever. Como eu falei, tenho muito carinho por esse filme, sabe? Eu gosto de tudo aqui, os personagens são muito carismáticos, a história é muito boa. Eu acho que é uma das trilogias, uma das melhores trilogias já feitas, sabe? É incrível. Eu não me, como eu falei, eu não me canso. Então eu tive que ter minha coleção. E eu recomendo, se você não assistiu ainda, assista, porque esse filme é recomendável para todo mundo. E é legal, porque dá para assistir com a família, né? Então, apresentar para os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Então, é isso, gente. Assista esse filme. E se não assistiu, reveja, sempre vale a pena. E tem trilogias que valem a pena revisitar, sabe? E De Volta para o Futuro é uma delas. Sempre vale a pena rever. E é isso. Até a próxima. Então, fui convidado aqui para falar sobre o filme De Volta para o Futuro, né, o primeiro filme.
E pra mim é muito louco falar sobre esse filme, é muito especial, porque a primeira vez que eu assisti eu não esqueço. Eu tava na sala de casa, tudo era mais simples, eu tava na minha infância e foi colocado esse filme. E claro que como criança, na época eu tinha 8, 9, 10 anos, eu não entendia muita coisa do filme, eu não entendia sobre o que era, eu não entendia muito bem qual que eram os personagens e tudo mais, mas tem algumas cenas que eu não esqueço, né? Por exemplo, a cena do McFly lá no baile com a guitarra, aquilo é clássico. A primeira vez que eles veem o carro, isso também é muito bacana. E a trilha sonora do filme em si é muito marcante. Cada um tem uma cena legal, né? Que lembra muito bem. Eu tenho essas cenas, tenho essas lembranças. Depois, já mais velho, reassisti o primeiro filme. E o que é mais louco é que assistindo o primeiro, o segundo, a trilogia inteira, cada vez mais você percebe mais detalhes e mais referências do que a primeira vez que você viu o filme. Mas toda vez tem uma coisa em comum, que toda vez ele continua sendo um filme muito leve de assistir, muito divertido e muito nostálgico, até mesmo para eu que não vivi naquela época. Ele é um filme que ele é atemporal. E por incrível que pareça, ele fala aí sobre essa questão de voltar no tempo, de viagem no tempo. E ele se tornou um filme que, independente da época, pelo menos para mim, ele funciona muito bem até hoje. Tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro. São filmes maravilhosos, mas o primeiro tem o meu coração, tem a minha lembrança, tem um lugar guardado aqui, porque marcou muito a minha infância. Então, parabéns ao filme De Volta para o Futuro. "40 anos de uma obra-prima, 40 anos de um clássico atemporal, um filme que funciona para todas as gerações, todas as idades. De Volta para o Futuro, lançado em 1985, filme responsável pela minha paixão pelo cinema, já que, como sempre eu digo, é a minha lembrança mais antiga de um filme que eu assisti completo na minha infância. Isso lá na tela quente, em dezembro de 1989. Olha quanto tempo passou. E De Volta para o Futuro é uma daquelas produções que elas simplesmente parece que não envelhecem. O filme ele continua extremamente divertido, emocionante, frenético, uma aventura misturada com sci-fi de primeiríssima qualidade e bastante bom humor. Isso tudo, né, graças ao carisma do elenco principal, Michael J. Fox fazendo Marty McFly, Christopher Lloyd fazendo Doc Brown, o Crispin Glover, que na época estava em alta, tinha feito Sexta-feira 13 parte 4 aqui, fazendo o George McFly, com cenas engraçadíssimas junto com o Michael J. Fox. E A Lea Thompson, né? a Lea Thompson fazendo a Lorraine Baines. Então aqui a gente tem uma daquelas coisas que somente uma ótima conjunção astral poderia entregar. E é um filme que, sei lá, daqui a 40, 50 anos, eu acho que ele ainda vai ter um significado como tem pra gente, né, que cresceu assistindo. Eu confesso que, apesar de ver lá na sessão da tarde e tudinho, eu só fui parar para assistir mesmo os filmes quando eu comprei esse box. Na época do lançamento do box de 30 anos, né? Que eu, claro, já contei uma curiosidade, me antecipei, comprei o box errado e depois eu fiquei muito brava, mas acabei ficando com esse mesmo, né? Tem um material extra incrível e na época eu comprei essa revista pôster. Conta aí umas curiosidades a respeito não só do primeiro filme, da trilogia, né? E assim, é um daqueles filmes que a trilogia, ela se complementa, né? E o filme, ele fica melhor, né? A cada continuação, né? Pra mim é uma trilogia perfeita. É perfeito. Eu não sei dizer assim qual é o meu favorito dos três,
Óbvio, o primeiro é mais marcante, mas eu não gosto muito sei, do assim... primeiro. Eu gosto demais do terceiro filme. O Também terceiro ele gosto. vai para aquela vibe de faroeste, que eu adoro filme de faroeste, então para mim eu considero os três até um filme fechado, né? E isso sem falar na trilha sonora maravilhosa do Alan Silvestre. Do primeiro filme em questão aqui temos a icônica Power of Love, né? Do Huey Lewis and the News, que inclusive participa do filme na cena do teste da banda do McFly. Falar mais disso é chover no molhado. De Volta para o Futuro, como eu falei, atemporal, divertido, empolgante e sempre será lembrado por todos os amantes de cinema como uma das melhores aventuras de todos os tempos. 40 anos que se passaram, parece que foi ontem. De Volta para o Futuro é um filme muito bom, dos Zemeckis, vale muito a pena conferir. Gostei bastante do filme quando assisti, já reassisti diversas vezes, enfim, vale muito a pena. Espero que mais pessoas assistam e que bom, né, que ele tá comemorando tantas datas assim, né, tantos anos assim. Partindo da premissa, o que é que aconteceria se você tivesse tido a oportunidade de conhecer seus pais quando eles eram adolescentes? Então, para mim, eu acho que a cena que eu mais gosto do filme é a cena do baile final, que ele toca pro pai dele, né? E o pai e a mãe lá embaixo, e ele lá no palco tocando, o personagem do Michael J. Fox. Então, fica a recomendação, quem não tiver tido a oportunidade de assistir, assista. E também curta, né? Quem quiser rever mais uma vez, aproveite o 40º aniversário, né? Então, fica a dica. E foi um prazer mesmo falar sobre esse filme por um breve tempo. Salve, salve todo mundo que acompanha o canal Caçadores de Cinema. Eu sou o Rodrigo Rodrigues e hoje eu tenho o prazer de estar aqui para falar um pouco sobre um dos filmes da minha vida, que é um clássico atemporal, o De Volta para o Futuro. E o De Volta para o Futuro talvez seja um dos filmes mais relevantes quando a gente fala sobre filmes de viagem no tempo. É um filme que mistura aventura, comédia, ficção científica. Nós temos personagens muito profundos, né? Não são aqueles personagens rasos. São personagens que têm uma história boa para contar, um plano de fundo excelente de cada personagem, principalmente do Marty e do Dr. Brown. Bom, e falando sobre Marty e Dr. Brown, a gente não pode deixar de destacar a química entre os dois personagens, né? O Michael J. Fox e o Christopher Lloyd, eles têm uma química praticamente perfeita. A gente não consegue imaginar esse filme sem os dois. É legal a gente pensar também em alguns temas que o filme trata, como medos, anseios. Você pensar nos medos que o Marty tem, que são medos que qualquer adolescente pode ter. Medo de fracassar, medo de que as pessoas não gostem de você, que não gostem do que você faça. Só que de alguma forma você consegue contornar isso. A gente tem que destacar também que De Volta para o Futuro tem um roteiro que é considerado um dos melhores roteiros já feitos. Inclusive o roteiro de Volta para o Futuro é usado em estudos em universidades de cinema nos Estados Unidos, para a gente ver como que é tão perfeito, como que o enredo e como que tudo se liga e encaixa perfeitamente nesse roteiro. E falando ainda sobre roteiros, os roteiristas Robert Zemeckis e Bob Gale utilizaram muito da arma de Chekhov, que é um termo que define que todo elemento inserido no roteiro ele tem que ter uma importância para o enredo, né? Então tudo que eles colocaram no roteiro, cada situação que acontece, cada elemento, ele tem uma função que vai ser importante lá na frente. Bom, aproveitando essa vibe de 40 anos de Volta para o Futuro, se você nunca assistiu esse filme, eu recomendo que você assista hoje mesmo, hoje, amanhã, nesse final de semana, o mais rápido possível. E se você já assistiu, assista de novo, porque vale muito a pena sempre revisitar esse filme, esses personagens. Não só o primeiro filme, mas assista a trilogia, que é excelente. É uma das melhores trilogias que nós temos no cinema. Olá, eu sou o Bruno Urso do canal Um Urso no Cinema. Estou para falar aqui de 40 anos, cara, 40 anos do clássico absoluto, blockbuster,
De Volta para o Futuro, a aventura de Marty McFly e do cientista Doc Brown. Cara, impressionante, 40 anos. O que falar sobre De Volta para o Futuro que já não tenha sido dito? É um clássico de ficção / aventura que eu assisti inúmeras vezes. Falar desse filme é voltar no tempo também, né? Quem nunca imaginou voltando no tempo para recordar, reviver certas memórias ou tentar, de repente, fazer alguma coisa diferente na vida, né? E o filme, ele faz isso de uma maneira muito sublime, lúdica, e muito feliz também. O resultado, parecia que eles haviam colocado as pessoas certas no momento certo ali para fazer aquele filme. Tem, como eu já falei, o Marty McFly e o Doc Brown, que são dois personagens que você se identifica de cara com eles, né? Tem o personagem dos pais do Marty, do George McFly, e da mãe, a Lorraine, que é interpretada por Lea Thompson. Tem o Biff. O Biff é um vilão sensacional. Lembro que eu trazia a minha avó para assistir, a minha tia. Depois eu apresentei para o meu enteado o filme. Em outubro, novembro, parece que vai ter uma reexibição nos cinemas. Tá? Se você ainda não assistiu De Volta para o Futuro, não perca essa oportunidade. Leve seu filho, leve sua neta, seu amigo. Assim, porque é um filme extremamente divertido, de altíssima qualidade e com efeitos visuais, efeitos especiais, efeitos visuais, né? Que são impressionantes até hoje, 40 anos depois, né? E é isso. Se você acha que eu estou fazendo propaganda, ganhando alguma coisa aqui, não, é porque essa marca aqui aparece trocentas vezes no filme. Então, para brindar De Volta para o Futuro, 40 anos desse filmaço, um brinde a todos vocês e a De Volta para o Futuro. Falar do filme De Volta para o Futuro é remeter ao meu passado e minha infância. Michael J. Fox e Christopher Lloyd, espetaculares no papel de doutor e nosso viajante do tempo. Teve também um elenco espetacular e eu amo esse filme demais. Eu acho que esse filme resgata a memória afetiva na gente, né? Que conta a história de um jovem que viaja no tempo para contar a história, né, da própria família e dos amigos numa viagem do tempo louca e divertida. Eu amo demais esse filme e acho que esse filme é um dos melhores de todos os tempos. Para comemorar os 40 anos de vida desse filme, eu estou prestando essa homenagem singela. Eu me sinto muito feliz em participar de um vídeo comemorativo dos 40 anos de Volta para o Futuro, porque pra mim esse filme é um dos melhores filmes já criados. Quando eu nasci, o filme já tinha seus bons 15 anos, e quando eu fui assistir um tempinho depois, ele já estava ali na casa dos 20. Mas esse filme sempre fez parte do meu repertório cinematográfico, porque é um dos filmes preferidos da minha família também. Então eu sempre acompanhei a história do Martin. Pra mim, eu sempre achei incrível as idas e vindas, né, dele com o professor pro futuro, pro passado. Então, assim, pra mim, o filme é um espetáculo de filme, é uma história incrível. Efeitos especiais pra época, assim, que são, assim, espetaculares. Além disso, a dublagem brasileira, gente, eu adoro. Acho que é perfeita, maravilhosa. Então, pra mim, eu só tenho coisas boas pra dizer sobre De Volta pro Futuro. E um detalhe muito legal, que 2015, o ano pro qual o Martin viaja no segundo filme, foi o ano que eu tinha 15 anos. E eu amei acompanhar as matérias falando assim, veja coisas que as previsões que o filme acertou, as previsões que o filme errou. Então, assim, De Volta pro Futuro, a trilogia, claro que o 1 tem um espaço muito especial no meu coração, mas eu amo toda a trilogia, eu amo De Volta pro Futuro. E agora que a gente tá na época dos remakes, seria maravilhoso se eles fizessem um novo filme, um novo, assim, atualizado, até com os mesmos atores, né?
seria muito legal. Então, De Volta para o Futuro, genial, um dos meus filmes preferidos. Oi, cinéfilos! Meu nome é Lívia Alves e, na minha opinião, o filme De Volta para o Futuro foi icônico demais. Sem dúvida, um dos melhores dos anos 80. E esse filme foi muito avançado para a época em que ele foi feito, né? Porque ele abordou muita tecnologia e pouquíssimos filmes naquele tempo faziam isso. Então, sem dúvida, ele revolucionou muito o cinema, porque depois dele vieram vários filmes desse gênero. E também, uma das maiores qualidades dele foi a dupla imbatível formada pelos atores Michael J. Fox e Christopher Lloyd, que interpretaram os protagonistas Marty McFly e o cientista Emmett Brown. A química deles foi ótima e contribuiu muito para melhorar o filme também. Com certeza, marcou muito a minha infância e adolescência, porque esse filme era muito exibido no Cine Aventura da Record nessa época, o que é uma ótima lembrança, por sinal. Este ano, celebramos os 40 anos de Volta para o Futuro. Lançado em 1985, o filme apresentou ao mundo Marty McFly e o excêntrico Dr. Brown numa aventura cheia de humor, emoção e, é claro, viagens no tempo. E quem nunca viajou no tempo, não é mesmo? Muito mais do que ficção científica, o longa se tornou um marco cultural, lembrando que nossas escolhas no presente moldam o futuro. 4 décadas se passaram, mas a mensagem continua atual. De Volta para o Futuro segue vivo, atravessando gerações e nos lembrando sempre que o futuro ainda não está escrito. O cinema, mais uma vez, reproduzindo a vida. Parabéns, 40 anos. Galera do Caçadores de Cinema, Ed Persona falando aqui, passando para celebrar com vocês os 40 anos de um dos maiores filmes da história do cinema, sem exagero, estou falando de Volta para o Futuro, esse filmaço icônico que marcou diversas gerações, inclusive a minha, acredito eu que é o símbolo máximo que representa essa época saudosa e que é constantemente referenciada, que é os anos 80, então é difícil falar de anos 80 sem mencionar De Volta para o Futuro, um filme muito importante não só para o cinema, mas para toda a cultura pop, pois nos apresentou e imortalizou grandes personagens, né, como Marty McFly e o Dr. Brown, né, grandes atores que também se tornaram icônicos para a gente, né, e é um filme que constantemente eu vejo, eu revejo, já apresentei para minha filha, né, e estou aqui para celebrar com vocês esses 40 anos de Volta para o Futuro. Viva o cinema, viva De Volta para o Futuro, valeu galera! De Volta para o Futuro é uma trilogia praticamente perfeita de comédia e ficção científica. Só que meu contato inicial com esse material não foi através dos filmes, mas de um seriado de animação. Quando eu era criança, eu assistia na TV Globo o seriado do De Volta para o Futuro, que posteriormente eu descobriria que é uma continuação quase direta justamente dos filmes, né? Onde no final do terceiro filme temos o Dr. Brown com os filhos, casado e viajando no tempo através de um trem viajante do tempo que ele criou, e a gente vê justamente as aventuras dessa família, praticamente protagonizadas pelos filhos Jules e Verne, um mais arteiro, o outro mais cientista, pegando e aprontando altas aventuras. Chegou a ter 2 temporadas de 3 episódios cada um, inclusive tinha o Christopher Lloyd fazendo o Dr. Brown, inclusive dando dicas sobre ciência no vídeo. Então, fica a dica de animação, galera. E aí, pessoal? Meu nome é Miriam e vim falar de Volta para o Futuro, essa saga que mistura fantasia, aventura, ficção científica, um elenco de primeira, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Michael J. Fox. Eles fizeram muito sucesso na década de 80 e esses filmes merecem e muito serem homenageados, lembrados. Quem tem 45 ou 50 como eu vai lembrar muito da sua época. Um abraço, até mais.
Uma vez um montador e restaurador norte-americano, se não me engano, restaurando Um Corpo que Cai, disse que o tempo faz coisas com os filmes e a maneira pelas quais nós os vemos. E, com certeza, isso é uma verdade para essa belezinha aqui. Trilogia De Volta para o Futuro, que completa agora 40 anos, lançado em 85. Interessante que, para uma pegada, né, uma visão mais comercial, né, um filme que tem apelo de público, concomitante à aclamação crítica e bilheteria. Até o Roger Ebert, na época, comentou bem sobre o filme. Não sei, famosa e temida Pauline Kael, mas um filme gostoso de assistir. Eu acho que está na memória afetiva de todos nós, né? Das sessões TV aberta, a caça aos VHS nos anos 90 e agora a beleza dessa edição e De Volta para o Futuro, De Volta para o Passado e com certeza sempre no nosso presente. Assiste novamente. Olá, este ano de 2025 está completando 40 anos deste grande clássico aqui, ó, De Volta para o Futuro. Lançaram no ano de 1985, que é um filme dirigido por Robert Zemeckis, que é um filme com Michael J. Fox, Christopher Lloyd e Lea Thompson. E um filme que tem uma grande produção de Steven Spielberg. É um filme, né, que conta a história do Matt McFly que volta ao passado no ano de 1955. E quem não lembra, né, da cena da torre, do relógio da torre, a cena da guitarra, as grandes cenas icônicas, né, do carro acelerando a 88 milhas por hora. Então, é um grande filme, é um filme que eu tenho na minha coleção aqui, trilogia de 85, 89 e 90. Então, é um vídeo somente de 1 minuto, para homenagear esse grande clássico de 1985, De Volta para o Futuro. Bom, falar do filme De Volta para o Futuro, filme de 85, eu me lembro como se fosse hoje. Acho que foi no ano de 89 ou 90. Tava eu e um primo meu no sítio dos meus avós. Ele comentou do filme, falou que o filme ia passar na temperatura máxima. Eu nunca tinha visto falar do filme. Ele contou a história antes, resumiu a história. Eu achei até meio confuso. Mas quando eu assisti, eu fiquei fascinado. O filme achei bem fantástico, uma história incrível. E pra mim eu acho que é a melhor franquia, porque tem vários filmes bons, mas falar com os 3 filmes igual De Volta para o Futuro, eu acho que tanto o primeiro, o segundo e o terceiro são todos do mesmo nível. São todos filmes excelentes, na minha opinião. Um dos melhores dos anos 80. De Volta para o Futuro completa 40 anos. A história acompanha Marty McFly, um personagem vivido por Michael J. Fox. No filme, uma ficção científica, ele viaja 30 anos no passado e por lá ele encontra algumas coisas que talvez sejam bem engraçadas. O filme ainda consegue ser atual e usa do mecanismo de viagem no tempo como de uma forma única e brilhante. Vale demais, é comédia, é ficção, vale a sua assistida se você não conhece. De Volta para o Futuro, para mim, é uma das melhores trilogias da história do cinema. Talvez não tenham os melhores filmes do mundo, mas ela é muito assim, como eu posso dizer, ela segue um padrão muito bom, não decai em nenhum momento. O primeiro é bom, o segundo é bom e o terceiro também é bom. Não é aquela, né, um gráfico que vai abaixando, descendo. Os 3 filmes são ótimos, assim. E eu fico muito feliz de nunca ter tido nenhum outro depois. Fechou ali, acabou ali. Então pra mim é um clássico, né? Assisti pela primeira vez na sessão da tarde. E fico feliz, a galera nova tem se interessado muito por esse filme, assim, é um filme que ele não envelhece, as pessoas adoram, né? Assistir esses filmes até hoje em dia. Então é isso. Deu sinal, André! De Volta para o Futuro em 1 minuto? Eu lembro que eu assisti no cinema o De Volta para o Futuro. Então eu tenho essa idade e esse prazer de ter assistido, a idade para ter assistido ele no cinema. Foi um tapa na cara, porque eu adoro filme que mexe com esse temporal, com o tempo, essa coisa toda. E é disparado o melhor filme que soube explicar a volta e a ida.
O 2 é maravilhoso, tão bom quanto o primeiro. O 3 eu já não gosto muito não. O 3 não me... Eu não gosto de Velho Oeste, Bang Bang, eu nunca gostei e eu não gosto do 3 não. Mas o 1 e o 2 é excepcional e é um filme que tá vivo, né? Tá... Agora, por favor, não faça o remake. Para aí, ó, deixa aí direitinho que tá. E também não faça o 4 não. É excepcional. Pra mim é talvez a melhor trilogia, tá? Acho que ela só perde pro Poderoso Chefão como trilogia. Porque eu gosto do 1, adoro o 2 e o 3 é bom. De volta o 3 já é um pouquinho mais fraco. É isso aí, De Volta pro Futuro, De Volta pro Presente, charada, cinema. Futuro, eu estive em São Paulo, primeira vez, eu era adolescente ainda, assisti o filme aqui na Paulista, agora onde é o Center 3, né? Maravilhoso. Eu lembro até hoje, eu entrando no cinema, estava começando, né? Tinha trailer, eu tinha perdido, né? E eu embarquei naquela viagem. Eu não sabia que filme que eu ia assistir, porque eu vim na casa de 2 colegas aqui em São Paulo, né? Entrei no cinema e isso daí foi mágico, né? E quantas vezes não revi depois em televisão, DVD, ainda não vi em Blu-ray, mas vale muito a pena. Isso aí. O que eu acho de Volta ao Futuro? O que eu acho de Volta ao Futuro? Puta, adoro, cara, os 3. Eu gosto do desenho, cara. Vocês lembram do desenho que passava na TV, cara? E, mano, é mó ruim, não tem mídia física isso, né? É um pecado. Eu teria fácil o DVDzinho com os capítulos lá. Era gostoso de assistir. É isso aí, 40 anos? Porra, mais velho que eu. Então, galera, o que eu posso dizer, comendo inclusive este lanche aqui, não sei exatamente do que, sobre De Volta para o Futuro? Eu acho que assim, eu lembro que esse filme, quando eu fiz o curso de cinema, ele era uma referência de roteiro, de desenvolvimento de roteiro, assim, bastante básico e realmente, né? O primeiro e o segundo filme, pelo menos, tem ótimos roteiros, ótimos desenvolvimentos de histórias, personagens carismáticos que viraram ícones eternos, assim. Eu acho que basicamente é isso que dá pra dizer, um verdadeiro clássico pop, né? É isso. Da vida, filme da vida. Assistia muito primeiro nas sessões da tarde da vida, com a dublagem original da BKS. E depois comecei a assistir com aquela dublagem nova, no começo eu estranhei um pouco, mas depois me acostumei. Mas é aquele filme que sempre que passa na TV eu paro e assisto. Tipo, tá entre os top 10 da minha vida, com certeza tem De Volta pro Futuro. Oi gente, aqui é o Iago do Caçadores Cult. E para quem acompanha na Sou Mais Pop, do programa do Iagão. E hoje eu aqui tô falando dos 40 anos do De Volta para o Futuro. Essa é uma franquia muito boa, é uma trilogia ótima, uma das melhores trilogias de todo o cinema mundial. E, cara, eu assistia muito quando criança. Pra falar a verdade, eu assisti, acho que numa sessão da tarde, a primeira vez, assisti o primeiro. E eu tenho ele em DVD, mas tá no outro cômodo, eu não vou conseguir pegar agora. Eu tenho a trilogia em DVD. E, cara, é uma trilogia muito boa. Tudo bem que o DVD não tem a dublagem clássica, mas eu gosto da dublagem do DVD também, tá? É lógico que o clássico, é o melhor de todos. Mas a dublagem do DVD eu curto pra caramba também. E é isso. Eu espero que tenham gostado aí do trilogia De Volta pro Futuro. E dá like aí. Eu gosto de Volta para o Futuro porque minha família me mostrou, né? Na época que eu tava começando Star Wars, tava começando a gostar de ficção científica. Eu posso dizer que essa vontade minha de, por exemplo, de ter um carro, de querer andar de skate, tudo começou nesse filme. E também de usar boneca contra o personagem principal. Mas eu não uso hoje, né? Deixei de usar. Mas basicamente isso, é muito importante pra mim, fez parte da minha infância. Foi importante pros meus pais também, né? Porque eles assistiram na minha idade, né? Quando eu era mais novo. E basicamente isso, é um filmaço, eu gosto muito. Tem muitas boas memórias desse filme, é muito bacana. Bom, De Volta pro Futuro foi um dos filmes que moldou o Rick, que me moldou. É um filme tão importante pra mim que é difícil falar em um minuto o que ele representa, mas ele representa muito. É um daqueles filmes que eu levo pra vida, assisto sempre, nunca perde a graça, nunca perde o encanto. E o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd, tudo que representa naquele filme, eles juntos ali,
Robert Zemeckis, Steven Spielberg, toda a magia do cinema, toda a magia dos anos 80 tá ali. Amo De Volta ao Futuro. De Volta para o Futuro, um filme muito do meu coração, gosto demais, especialmente por conta da dublagem da BKS, que eu sou dessa época que ainda tem uma relação afetiva com a dublagem. Tem uma parte que eu gosto muito, que eu sempre lembro, que o Martin está com o Doc no colégio, e eles estão tentando ter um contato com a mãe do pai dele, e aí eles descobrem que vai ter um baile, e o Doc chama de ritual rítmico. E eu nunca esqueço disso, eu gosto muito. Eu amo esse filme. Eu sou Marcelo Milici, do Boca do Inferno, e tô aqui para falar sobre De Volta para o Futuro. Primeiro filme, né, obviamente que é um clássico absoluto da ficção científica, diversão, né, o chamado cinema pipoca, mas a trilogia em si, ela são produções que se completam, né, então pode-se enxergar os 3 filmes como um só. O primeiro é obviamente que aquele que a gente guarda mais lembrança, porque ele passou muito tempo na sessão da tarde. Ele é aquele que faz a referência à questão da volta para o futuro mesmo, né? A viagem no tempo, sobre o viés de um rapaz, né? Um rapaz novo. O primeiro, que é um clássico absoluto, ele lembra bastante aquelas produções antigas, tipo Viagem no Tempo, Túnel do Tempo, aliás, que trabalhava com a questão do loop temporal, de permitir que uma pessoa volte no tempo, explore outras épocas e tal, sendo que ainda tem a produção do Spielberg, né? O comando do Spielberg. Então, assim, torna toda a experiência ainda melhor, porque a gente já sabe que é um filme que é bem feito, bem realizado. Eu amo Volta para o Futuro, aliás, falta um trabalho em cima dele no Boca do Inferno, porque o Boca do Inferno também fala sobre filmes de ficção científica, viagem no tempo e tudo mais. E assim, é aquele filme que a gente não cansa de ver. Pode ver, a gente vai descobrindo mais coisas, mais coincidências em relação à época lá. O cara volta em 1955, é um retrato muito bem feito da época, né? Então eu gosto bastante. E aniversário dele, né? Então, fantástico. Filme recomendado ainda hoje para qualquer pessoa que gosta de cinema, tem que assistir De Volta para o Futuro. Fala pessoal, estou aqui para falar sobre De Volta para o Futuro, de 1985, dirigido pelo Robert Zemeckis e estrelado por Michael J. Fox, que faz o Marty McFly, e pelo Christopher Lloyd, que aqui interpreta o Dr. Brown. São duas figuras que já viraram ícones pop, né? Os personagens viraram realmente símbolos da cultura pop mundial. Um filme divertidíssimo, imersivo, cativante, e ele brinca muito, principalmente com a questão da viagem temporal. É sempre essa questão da possibilidade de uma máquina do tempo, e nos faz refletir sobre como seria isso, como a nossa interferência no suposto passado poderia refletir na nossa realidade atual. E isso é muito, muito bacana. Para não me alongar, não ficar muito longo esse vídeo, eu vou só dizer que aqui a gente tem uma direção do Zemeckis muito inspirada, interpretações absolutamente fantásticas, né, divertidíssimas, que a gente não consegue imaginar outros atores e atrizes interpretando seus respectivos personagens. Foi um filme que abriu uma trilogia fantástica, uma trilogia para mim perfeita, uma das melhores trilogias já feitas. Uma trilha sonora espetacular. O roteiro aqui é uma aula de roteiro, porque todos os pequenos acontecimentos, os pequenos detalhes, tudo se encaixa. Não tem nada que está aqui por acaso. E isso é realmente brilhante. E, em síntese, para finalizar, eu diria que De Volta ao Futuro é uma prova de que é possível sim conciliar o cinema comercial, o cinema pipoca, com aquele chamado cinema de arte. Aqui a gente tem um filme extremamente comercial, extremamente de sucesso, né? De bilheteria, de sucesso de público e também de sucesso de crítica, e que acaba de vez com esse mito de que
o cinema comercial não pode ter qualidade. Aqui a gente tem sim um filme com muita qualidade, um filme que merece ser visto e revisto e revisto e revisto e revisto. É isso é De Volta para o Futuro. Valeu, beijos! E o que falar de Volta para o Futuro, né? Eu lembro que eu assisti pela primeira vez em VHS na casa do meu tio, né? Que era aquela época que era novidade, né? O videocassete, né? E depois eu revi na televisão, né? Depois eu voltei, quando eu comprei o videocassete, né? Eu revi o filme, incrível, né? Ou seja, aquele final, né? Com aquela música do Roy Lewis, o Back to Time, né? É um filme que a gente pensa assim, nossa, eu devia ter assistido no cinema, né? Porque é pura magia, né? Tanto que quando eu revi agora em Blu-ray, parece que é uma sensação que você está assistindo pela primeira vez o primeiro filme, né? Eu particularmente achava que podia acabar por ali, né? Mas assim, as continuações foram bem-vindas, né? A segunda eu acho ok, mas a terceira eu acho imperdível, né? Faz uma clara homenagem ali ao clássico por uns dólares a mais, o Clint Eastwood, né? Porque eles vão para o Velho Oeste, né? E tenta se reinventar, né? E o primeiro filme, né? E um legado, né, cinematográfico de muitos anos.